Olá, pessoal! Aqui é o Alan Flor para mais um episódio do Indefcast, o podcast da independência e da educação financeira. Hoje eu venho com um assunto muito interessante e fundamental para todos nós empresários, que é o seguinte: por que as pessoas insistem em desenvolver o negócio de marketing de rede como autônomo ou com pensamento de empregado? E a resposta é simples. Nós vamos falar da resposta e de como nós precisamos trabalhar esse tema para que nós tenhamos mais consciência e mais resultados no dia a dia. Então a resposta, como eu disse, é simples. Todos nós nascemos no século passado, no século XX, onde nós tivemos aí a era industrial, que foi a era voltada à criação de empregos e dos trabalhos tradicionais. Resumidamente, escolas, universidades, o meio familiar, as igrejas, tudo convergia no sentido da valorização do trabalho tradicional, do emprego e da busca por estabilidade. E, consequentemente, nós herdamos um legado cultural das escolas, universidades, dos nossos pais, enfim, o meio familiar e até mesmo das igrejas, no sentido de ter esse pensamento de autônomo ou de empregado, a busca por carreiras, cursando uma faculdade, a busca por uma estabilidade como um colaborador de uma empresa multinacional, se tornar um executivo de uma empresa. Muitas vezes estas situações foram o alvo preferido de todas as famílias na cultura do século XX. E o fato é que hoje nós vivemos no século XXI, na nova economia, como nós sempre dizemos nas nossas orientações empresariais. O próprio Robert Kiyosaki escreveu um livro que se chama O Negócio do Século XXI. E o que ele fala neste livro? Ele fala a respeito da nossa atividade. Se ele fosse, por exemplo, escrever um livro sobre o negócio do século XX, talvez Kiyosaki fosse falar das franquias, talvez o Kiyosaki fosse discorrer sobre o mercado imobiliário, mas não, ele está falando sobre o negócio do século XXI. E no negócio do século XXI, ele, do alto da sua autoridade, recomenda o marketing de rede como a atividade fundamental para a pessoa que, no início, sem capital, deseja fazer a transição para o lado direito do quadrante, ou seja, se tornar um dono de negócio. E notem o seguinte, ele não fala que o negócio do século XXI é o marketing digital. Não é o marketing digital, segundo Kiyosaki. É o marketing de rede. É o marketing de rede, um negócio baseado em informações, um negócio de distribuição de bens de consumo e de informações baseado estritamente em informações, envolvendo muito faturamento, mas um negócio invisível, sem prédios, sem estrutura física, sem empregados, um negócio sem fronteira que você constrói a partir do conhecimento. Algumas pessoas, algumas autoridades no assunto chamam a nossa indústria de indústria da distribuição intelectual. Indústria da distribuição intelectual. Olhem que interessante. E nós definitivamente não fomos preparados para essa mentalidade dos negócios modernos, da nova economia. E é por isso que as pessoas acabam se desorientando, elas ficam desorientadas com o pensamento do quê? De empregado, muitas vezes, que é trabalhar hoje para querer colher no dia seguinte. Trabalhou durante 10, 15 dias ou durante um mês e o marido ou a esposa pode perguntar qual foi o resultado. O que é isso? É o pensamento de empregado. Se trabalhar, ganha. Se não trabalhar, não ganha. O que é o pensamento de empregado? Se gerar resultado, ganha. E se não gerar resultado, não ganha. Isso independe do trabalho. A pessoa pode estar trabalhando muito sem gerar resultados. Ela começa a gerar resultados a partir do momento em que ela trabalha corretamente. E só se trabalha corretamente
com informações. Nós precisamos priorizar informações. E em relação a conhecimento, informações, você tem o quê? Você tem a parte técnica, que é o como fazer as coisas. Como eu defino um sonho, como eu assumo o compromisso disso ou daquilo, como eu convido as pessoas, como eu faço uma apresentação, um acompanhamento e por aí vai. E nisso vocês têm informações de sobra. Vocês têm o livro GoPro, do Eric Worre. O livro GoPro é fundamental e vocês têm o padrão de 8 passos e vários manuais à disposição. Vocês têm a linha ascendente para orientar sobre o como em cada passo do nosso padrão de 8 passos. Mas o fato é que você precisa de desenvolvimento pessoal, meu amigo. Você precisa de desenvolvimento pessoal para você ter estrutura mental para superar as dificuldades do dia a dia lá fora, no mundo real. Não basta ter a informação técnica, você precisa de estrutura mental através do desenvolvimento pessoal. Só com essa estrutura mental você consegue viver um processo. John Maxwell, o especialista número 1 no tema liderança, diz que liderança é um processo. O nosso trabalho é um trabalho de liderança. O que é um processo, Alan? Processo, resumidamente, é você saber que você tem que plantar para só depois colher. E isso leva um tempo. Por exemplo, você tem um terreno ali sem nada, um terreno baldio, só terra. Se você cultivar qualquer coisa ali, vai crescer, vai florir. Árvores ou uma plantação esplendorosa ali, uma coisa linda, mas leva tempo. Isso se chama processo. A construção de uma empresa tradicional ou de uma empresa em parceria com a nossa organização, com a nossa companhia, com a Amway, leva tempo, porque tudo é um processo. E as pessoas não têm essa mentalidade. Notem o seguinte, essa geração que nós estamos tendo de pessoas do ano 2000 para cá, dos anos 2000 para cá, vai ser a primeira geração com uma enorme legião de pessoas com QI menor do que o dos pais. A primeira geração. Isso é um absurdo. Por quê? Está faltando desenvolvimento pessoal nessa era de distrações enormes através das redes sociais. As pessoas pararam de ler, as pessoas pararam de cursar os cursos que interessam, que levam elas para seus objetivos. As pessoas pararam de fazer aquelas perguntas para interromper um foco errado. Qual é essa pergunta que interrompe um foco errado? É parar para se perguntar o seguinte: isso aqui me aproxima do meu objetivo de vida? Isso é útil e próspero? Estar aqui nas redes sociais assistindo um vídeo do gatinho que está tentando subir do muro de casa ali e não consegue, e a criança está ali ajudando o gatinho, isso me aproxima do meu objetivo? Eu não estou dizendo que nós não precisamos, que nós não podemos ter acesso a um descanso através das redes sociais, a poder se divertir através das redes sociais, mas a questão é que nós vivemos numa era de distrações e esta geração tende, em grande parte, a ter um QI menor do que o QI dos pais, pela primeira vez na história, por conta de tudo isso. E como que nós ajudamos as pessoas? E especialmente os empresários que se associam à nossa empresa e que vêm trabalhar conosco. Como nós desenvolvemos? É treinando as pessoas? Não é essa a prioridade. A prioridade é dar o direcionamento em primeiro lugar. Direcionamento. Como? Você conecta as pessoas ao sistema educacional. E como funciona o nosso sistema educacional? Eventos e ferramentas. Eventos presenciais e virtuais e ferramentas. As ferramentas: áudios e livros. Em relação a livros, fundamental: 5 livros sem os quais você não estará preparado como um potencial líder na Amway. 5 livros: GoPro, do Eric Worre, O
Os Segredos da Mente Milionária, do Harvey Eker, Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, e pelo menos 2 livros de Robert Kiyosaki. Nesses 2 livros você pode colocar obrigatoriamente o negócio do século XXI. O outro livro você pode escolher. Pai Rico, Pai Pobre, Independência Financeira, não importa. Pelo menos o negócio do século XXI. Eu falei 5 livros. Alan, eu preciso ler os 5 livros para começar a trabalhar no negócio? Não. Tem pessoas que constroem o negócio sem ter lido nenhum desses livros. O que eu estou dizendo é que, sem o conhecimento desses 5 livros, de médio a longo prazo, você não terá estrutura para manter, para administrar o que você construiu. Porque você não tem uma formação completa como um empresário e como líder, sem ter lido estes 5 livros. E os áudios? Os áudios são a aplicação prática dos livros. São pessoas que aplicaram o conhecimento destes livros dentro do nosso negócio. E pessoas que, portanto, têm resultados expressivos e por isso estão compartilhando suas experiências positivas de construção de um negócio sólido. Isso é o áudio, você precisa ouvir em média 1 por dia. E os eventos? Os eventos são fundamentais. Orientações empresariais, seminários mensais e uma convenção a cada 6 meses. E além da questão do conhecimento nos eventos, tem um aspecto que muitas vezes as pessoas não falam, que é o fato de que você tem acesso a testemunhos nos eventos. O nosso negócio é testemunhal e você tem muito acesso a contra-exemplos. Vamos exemplificar? Você ouve as pessoas dizerem que quem não tem o apoio do cônjuge, do marido, da esposa, não consegue construir o negócio. Via de regra. Aí acontece o que aconteceu comigo e com a Michelle. Nós estávamos numa convenção e vimos lá no palco uma mulher casada que construiu um negócio a nível de esmeralda, mesmo sem nenhum apoio do marido. Aliás, o marido era contra. E ela, detalhe, não tinha carro, não tinha veículo. O que ela fazia para ir às reuniões, às orientações empresariais? Os amigos, homens, davam carona para ela. E as pessoas, os vizinhos comentavam isso. O porquê que ela sempre saía com os amigos sem o marido, de carro. E o que aconteceu? Ela se qualificou, ela estava lá contando essa história e o marido subiu no palco com ela e pediu desculpa para ela na frente de todos. E o marido já estava realmente ali desenvolvendo o negócio. Não tem tempo, não consegue construir. Você encontra alguém ali que, mesmo sem tempo, construiu. Olha, os produtos são caros. Você encontra alguém ali que vende muitos produtos. Enfim, você encontra nos eventos os contra-exemplos. Você precisa de autoridade para construir o negócio. Você encontra alguém lá simples que construiu o negócio na simplicidade, sem nenhum tipo de alfabetização financeira, sem nenhum tipo de formação acadêmica. E por aí vai. Os eventos são importantes. Sem essas coisas, pessoal, vocês não vão ter resultados de empresário. Vocês vão ter resultados de vendedores. E o que acontece? Vocês acabam cansando com o passar do tempo. Se alguém pensar, o Alan está ganhando dinheiro em cima de mim, esse é outro ponto. O Henrique está ganhando dinheiro em cima de mim. O Zélio está ganhando dinheiro em cima de mim. O Hélio está ganhando dinheiro em cima de mim. Se você pensa isso é porque você não está estudando. Você não entendeu o projeto. Que o projeto empresarial é de construção de rede e que ninguém ganha em cima de ninguém. Todos ganham residualmente, de maneira proporcional à construção, à arquitetura, tirado de onde? Da margem de lucro da fábrica. Ou seja, você não entendeu ainda onde você está. Eu não estou dizendo que você não tem que vender produtos, né? Porque o que eu quero que você entenda, em primeiro lugar, é que o negócio é de construção de rede. Você não entendeu que o negócio é de construção de rede. Agora, eu não estou dizendo que você não tem que vender produtos.
Agora, sabem quem mais vende produto na Amway? É quem mais apresenta a oportunidade de negócio para as pessoas. Por quê? Esta pessoa é a pessoa que mais ouve não. O que é ouvir não? Se deparar com pessoas que não estão interessadas. Simples. E o que acontece? Você transforma essas pessoas em clientes. Simples assim, elas sabem que você tem um negócio envolvendo distribuição de alguns produtos e um grande percentual dessas pessoas compram os produtos. Ou seja, quanto mais apresentações da oportunidade, mais clientes você tem. É o efeito colateral. Então, é a rede que vai te dar liberdade. É a rede que vai te dar liberdade. É a rede que vai te dar liberdade. Compartilhe a oportunidade. Se a pessoa não se interessar, você transforma ela em cliente. Aí você é sim um empresário nesse nosso segmento. Você não é mais uma pessoa com mentalidade de empregado ou de autônomo. Você é um empresário. O último ponto, não ouçam opiniões das pessoas. Opinião é a mercadoria mais barata que existe na face da terra. E ninguém tem resultados baseados em opinião em qualquer área. Não ouçam opiniões das pessoas. Então vai, Alan, o que eu tenho que fazer? Muito bom. O que você tem que fazer? Você precisa seguir o sistema. Você segue o sistema e você começa a estudar o que é a Amway. Estude a empresa, estude os fundadores da empresa, quem são eles, a história dos fundadores, os fundamentos da nossa empresa. Profundamente, o que é a Amway e qual é essa visão da empresa de oferecer esperança para seres humanos que não têm oportunidade. Preste atenção no cerne do nosso projeto, do que se trata. Com tudo isso, você deixa de ter um pensamento de empregado ou de autônomo e você passa a ter um pensamento de empresário. Curtam aí esse vídeo, pessoal. Se inscrevam no canal para a gente continuar junto ao longo do ano. Foi uma honra estar aqui com vocês. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio do IndefCast.